Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos escritores pré-modernistas. Agora é a vez de Monteiro Lobato. Ele nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Era descendente de fazendeiros. Formou-se na Academia de Direito de São Paulo em 1904 e, após 3 anos, foi nomeado promotor em Areias, cidade do interior do estado. Era um nacionalista convicto, lutou pela independência cultural, econômica e tecnológica do Brasil. Monteiro Lobato morreu em 5 de julho de 1948, vítima de um espasmo vascular. Quais as características da obra de Monteiro Lobato? Bom, todo mundo sabe que ele é um dos maiores escritores da literatura infantil no Brasil, né? Talvez nem todos saibam que ele também escreveu para adultos, mas ele escreveu tanto para adultos quanto para crianças. É autor de extensa e variada obra composta de crônicas, contos, artigos, ensaios e, é claro, literatura infantil. Em suas obras, Monteiro Lobato ele misturava realidade e fantasia, valorizando o universo brasileiro, já que ele era um nacionalista convicto, um defensor da nossa cultura, né? Ser nacionalista é isso, é defender a própria cultura em detrimento de importação cultural, vamos dizer assim, né? Do consumo da cultura dos outros, né? Dos livros vindos de fora, da pintura, do cinema vindo de fora, né? O que os nacionalistas defendiam é que nós valorizássemos mais a nossa própria cultura. Em suas obras, ele despertava muito para essa questão nacional e ele fazia isso dentro da literatura infantil também. E ele despertou em muitas crianças o gosto pela literatura. Não é à toa que o Dia Nacional do Livro Infantil é dia 18 de abril. 18 de abril é a data de nascimento de Monteiro Lobato. E essa data foi escolhida para o Dia Nacional do Livro Infantil como uma homenagem a ele que tanto incentivou a literatura nas crianças. No quesito inovador e pré-moderno de sua obra, surgem alguns registros do universo rural paulistano, descrevendo esse cenário que ele conhecia muito bem, já que ele era do interior de São Paulo também, ele era de Taubaté. Suas principais obras, tem muito mais, né? Aqui eu citei apenas algumas. Né? No universo da literatura infantil temos Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para o público geral temos Urupês, Cidades Mortas e Negrinha. Em Urupês, ele cria um personagem chamado Jeca Tatu, que se torna um representante, né, um símbolo do homem do campo, o homem interiorano do estado de São Paulo, né, o homem do interior do estado de São Paulo. Esse Jeca Tatu, ele é um tanto polêmico, porque ele apresenta o homem do interior como sendo um homem apático, preguiçoso, um homem pouco inteligente. Então, dá um certo tom preconceituoso, né? A figura do homem simples da roça que vive ali no interior de São Paulo. Em Negrinha, ele trata o tema escravidão, né? O maltrato infantil e a escravidão. Ele não raras vezes causou polêmica. Ele é um autor muito polêmico, né? Então, uma das polêmicas surgiu no dia 12 de novembro de 1912, quando o jornal O Estado de São Paulo publicou uma carta dele, né, de Monteiro Lobato, enviada à redação, e era intitulada Velha Praga.
onde destaca a ignorância do caboclo, criticando as queimadas e que a miséria tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região. Sua carta foi publicada e causou grande polêmica. Mais tarde, publicou um novo artigo, Urupês, onde aparece pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, né? Depois ele escreve o conto, Urupês, né? Que esse personagem aparece mais uma vez. Ele vem ser a caricatura do homem do interior, né? Até hoje esse nome, Jeca, serve para tratar pejorativamente do homem caipira, o homem do campo. É no livro Urupês que Monteiro Lobato retrata a imagem do caipira brasileiro, onde destaca a pobreza e a ignorância do caboclo, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. O Jeca Tatu é um flagrante do homem e da paisagem do interior. O personagem se tornou um símbolo nacionalista utilizado por Rui Barbosa em sua campanha presidencial em 1918. Na quarta edição do livro, Lobato pede desculpas ao homem do interior. Veja, o Jeca Tatu ele repercute muito, tanto que se torna a imagem de uma campanha política, né? Uma campanha presidencial de Rui Barbosa. Mas Monteiro Lobato ele percebe que ele foi longe, né? Longe demais, ele critica o homem do campo de um modo muito desrespeitoso, né? E acaba tendo que pedir desculpas. E aqui mais uma polêmica de Monteiro Lobato. É um artigo que ficou intitulado como Paranoia ou Mistificação. O vídeo sobre o pré-modernismo do canal EducaPE, ele menciona esse artigo. Inclusive, o trecho escolhido pelo professor do vídeo e o trecho que eu escolhi aqui, se eu não me engano, é o mesmo, o trecho do artigo. Ele é longo, não coloquei aqui justamente por isso, pela extensão que possui. Mas também não é necessário que a gente leia tudo para entender o teor da crítica que Monteiro Lobato faz à exposição de arte moderna de Anita Malfatti. Antes da Semana de Arte Moderna de 1922, em 1917, a pintora brasileira Anita Malfatti, ela faz uma exposição de obras suas, né, que são obras realizadas com inspiração nas vanguardas europeias, em especial o expressionismo, né? Mas o Brasil se demonstra na ocasião despreparado para toda a novidade que se anuncia com essa exposição. Inclusive o escritor Monteiro Lobato, ele faz uma crítica terrível contra a pintura, né? E, na verdade, o que é que ela faz? Ela apenas antecipa o que vem a acontecer em 1922, que é a revolução da arte no Brasil, através da exposição de arte moderna, né, que é feita no Teatro de São Paulo. E vamos acompanhar um pouquinho do que Monteiro Lobato diz sobre a exposição da pintora, para que a gente possa entender. Vejam aqui. Paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas. Gente, desculpem a falha na tela, vou retomar. Paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos rimos da vida e adotados
para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Aqui ele menciona que ou você é um grande mestre, né? Ou você não é nada. Veja bem. Paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos rimos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda se tem gênio e é Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens na Flandres. Aqui ele quer dizer o seguinte, que existem duas espécies de artistas, né? Aí ele cita o primeiro tipo, que é o que segue os moldes tradicionais da arte e que chegam a ser grandes mestres, como os que foram citados aqui, ó. É Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens na Flandres. Todos esses citados aqui, cada um em seu local de origem, são grandes artistas. Aí na frente ele cita a outra espécie de artista que existe para ele. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes. As escolas rebeldes seriam as vanguardas europeias, né? Surgidas cá e lá como furúnculos na cultura excessiva. Ele chama as novidades da arte de furúnculos da cultura, ou seja, são coisa podre, indesejável, coisa que vem para estragar a arte. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados e ao nascedouro. Olha, chama de frutos bichados. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Então aqui ele deixa claro que ele considera que essas novidades que a Anita Malfatti está trazendo da Europa e apresenta na exposição dela em 1917 são modas. Não passa de moda passageira, que daqui a pouco ninguém vai dar mais credibilidade. E são, na verdade, uma mácula, né? Uma mancha na história da arte. Como ele estava enganado. Outro gênio do pré-modernismo é Augusto dos Anjos, ou Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Esse nasceu em 28 de abril de 1884, no engenho de Pau d'Arco, interior da Paraíba, outro nordestino. Formou-se com distinção na Faculdade de Direito do Recife, a exemplo do seu pai, conhecido advogado da região. Posteriormente, passou a lecionar na capital da Paraíba, casou-se e foi morar no Rio de Janeiro, onde permaneceu por 4 anos. Viajou a Minas Gerais e fixou residência na cidade de Leopoldina. Vítima de tuberculose, morreu aos 30 anos, tendo apenas um único livro escrito e publicado, Eu, de 1912. Foi apenas um livro, mas um livro revolucionário. Essa imagem que aparece aí é a capa do livro Eu, publicado em 1912. Augusto dos Anjos é considerado o poeta mais original do início deste século. Embora apresente influências formais parnasianas,
Por falar em parnasianismo, eu quero mencionar o vídeo anterior em que eu falo, em que eu menciono o parnasianismo de um modo que pode parecer que ele atingiu também a prosa, mas o parnasianismo é um estilo poético, né? Ele atinge apenas a poesia, tá certo? E o Augusto dos Anjos, ele foi influenciado pelo parnasianismo no que diz respeito à forma de seus poemas, ao gosto pelos poemas clássicos, o soneto é como um deles, né? Os versos alexandrinos, que são os que têm 12 sílabas métricas, se eu não estou enganada, e o decassílabo, que tem 10 sílabas poéticas. Isso se refere, gente, à forma do poema, à extensão dos versos, e isso era tradicional na literatura, né? Essa medição do verso, a quantidade de versos utilizadas no poema, isso se refere a um modo tradicional de se fazer poesia, né? E a poesia parnasiana era essa poesia bem tradicional. E no que diz respeito à linguagem, aí não. E nos temas empregados, aí não. Aí Augusto dos Anjos inovou e inovou muito. Vamos continuar acompanhando o texto da tela. Embora apresente essas influências formais que eu mencionei, né, influências formais parnasianas, como o gosto pelos versos alexandrinos e decassílabos, influências naturalistas como a crença no cientificismo e no determinismo, influências simbolistas como o pessimismo e a musicalidade dos versos, produziu uma poesia singular expressa em uma única obra, que é a obra Eu. Em seus versos escabrosos, sem esperança e trágicos, surpreende o vocabulário repleto de termos científicos e antipoéticos, como expressões como vômito, vermes, escarros, podridão, cadáveres. Notem, isso seriam palavras de um poema? Essas palavras que eu citei agora há pouco são palavras que se usa em poema? Antes dele não se usava, pelo menos não na literatura brasileira. Não se utilizava esses termos que mencionam coisas nojentas, mencionam coisas em decomposição. Não se utilizava na poesia, né? E ele fala bastante sobre a morte em seus poemas, mas ele fala da morte de um modo bem científico, não de um modo espiritualizado. Ele não fala da alma, como geralmente a gente encontra nos poemas, né? De um modo geral, a gente espera que a morte seja tratada dessa forma, mas nos poemas de Augusto dos Anjos, não. A morte ela é tratada de um modo bem científico. Ele descreve um cadáver mesmo do ponto de vista do que acontece com ele biologicamente depois que acontece a morte. Ele é muito pessimista. Ele fala sobre a vida de um modo bem pessimista. Ele fala em desesperança. Ele não tem esperança na vida e nem nas pessoas. E vamos observar isso muito bem no poema que vem a seguir. Veja, o título é Versos Íntimos. Eu vou dar um tempinho para que vocês imaginem o que poderia ser conteúdo de um poema cujo título é Versos Íntimos. Pensem aí por um instante. Pensaram? Então vamos ao poema. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera.
O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Uou, forte, né? O que é que vocês acham? Concordam comigo? Esse poema ele surpreende, ninguém espera que vai encontrar esse tipo de expressão no texto, essa visão tão pessimista do mundo e das pessoas num texto com esse título, né? Versos íntimos. Você imagina que alguém fale de emoções um tanto mais românticas e de repente o que é que o poeta fala? Ele começa já falando no fim da quimera. O que seria a quimera? O sonho, um sonho colorido de um mundo perfeito, ideal, né? Ele vai logo falando do fim desse tipo de sonho, né? E aí fala da ingratidão. Somente a ingratidão, esta pantera, ele compara a ingratidão a uma pantera, foi tua companheira inseparável. Foi aquilo que o acompanhou a vida toda. Acostuma-te à lama que te espera. Veja, aqui ele mostra um pessimismo absoluto, né? Não existe outro resultado para a vida, somente a lama. O que seria a lama aí? A lama é uma metáfora para a derrota, o abandono, o desprezo? Ou será mesmo a lama formada pela terra? Pode ser, né? Quando a gente morre, a gente vai para o túmulo e o que é que a gente leva no rosto? Somente terra, não é? Então ele pode estar falando da morte. A morte era um tema constante nos seus textos. Então, ele continua aí dizendo que o homem que nesta terra miserável, ele considera a terra um ambiente pobre, desprezível, que só tem coisa ruim, mora entre feras. Nós todos somos feras, né? Mora entre feras e sente inevitável necessidade de também ser fera. Todos nós atacamos e somos atacados uns pelos outros. Toma um fósforo, acende teu cigarro, né? Vai descansar, vai relaxar, porque o beijo, amigo, é a véspera do escarro. Aquele quer dizer o seguinte, que se alguém se aproxima de você com aparente boa intenção, meu filho, já desconfie logo, porque depois do afago, depois da amizade, depois do carinho, vem a traição. Esse escarro aí, ele simboliza a traição. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Mais uma vez, uma imagem, uma metáfora para a traição. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, que é a mão da traição. Escarra nessa boca que te beija, porque essa é a boca da traição. É isso que ele está dizendo aí. Isso é a visão de uma pessoa que perdeu a fé na humanidade, né? Pelo menos o eu lírico, né? A voz que fala no poema, que não necessariamente precisa ser o poeta em si, mas um personagem dentro do texto, ele está aí demonstrando uma completa descrença na humanidade, né? Então, veja o que diz aí abaixo. A obra de Augusto dos Anjos versa essencialmente sobre a visão da morte em seus aspectos mais chocantes e a linguagem científica. Nesse poema aqui, em específico, não dá para notar tanto o cientificismo da sua linguagem. Mas eu posso mostrar para vocês outros exemplos que expressem, que sirvam de
de objeto de análise para a verificação dessa linguagem científica, do uso de termos científicos. Mas aqui nós já podemos notar a novidade que ele traz para a linguagem na poesia, que é o uso de termos antipoéticos, termos que até então se considerava que não entravam numa poesia, como escarro, como o que mais que temos aqui? Palavras um tanto grosseiras, um tanto nojentas, que entram nos poemas desse poeta que é único na nossa literatura. Então, eu aplaudo Augusto dos Anjos pela sua eu ia dizer excentricidade, mas não é bem essa palavra que eu quero, não. Por ele ser tão único, original, pronto, é essa palavra, pela originalidade dele. Eu admiro imensamente esse escritor. Pois é, pessoal, vocês podem tirar as dúvidas que tiverem comigo agora no grupo e atenção para as próximas atividades. Um forte abraço e até já!